A paz do Senhor, igreja. Eu vou já pedir desculpa porque eu estou um pouquinho nervosa, mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir e vai ministrar a palavra. Amém? Quero pedir que vocês já possam sentar e abrir a Bíblia de vocês lá em Isaías 43:19. Glória a Deus. Gabriel, tá ligado aqui? Pode ler já? Que diz assim, ó. Eis que faço uma coisa nova. Agora sai a luz, porventura. Não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Amém, igreja? Feche os olhos. Pai querido, Pai amado, sua palavra foi lida, Pai. Senhor, como hoje de tarde eu te falei, Pai, venho te pedindo, Pai, desde o momento que eu recebi o convite, Pai. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, por ter me escolhido, Pai, por estar falando mais uma vez a sua palavra, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ministre essa palavra, Pai, através de mim, Pai, que o Senhor usa. Espírito Santo, o Senhor sabe, Pai, que eu estou aqui só por ser um vaso, Pai, porque se dependesse de mim eu não estaria, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, conduza, Pai, fala com a tua igreja, Senhor. Eu te agradeço pela palavra, Pai, e eu creio, Pai, que essa palavra vai ser ministrada no coração dos teus filhos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo me deu essa palavra num dia que eu simplesmente disse que eu não ia mais ser crente e nem cristã, né? Eu creio que todos nós já tivemos esse momento de querer dizer que a gente toma decisão sobre a nossa vida e aí o Espírito Santo vem e nos mostra que não é sobre nós, e sim sobre Ele. E eu fiz uma anotação, várias, né, que tocou muito meu coração e eu creio que também hoje Deus vai usar para falar com a igreja. Todos nós passamos por deserto, momentos de dores, perda, decepção e espera. E silêncio. O silêncio. Nossa, Deus, como é difícil. Mas o deserto não é o fim da sua história. Deus usa o deserto para nos ensinar, fortalecer a nossa fé e nos preparar para viver as promessas dele. Amém? Quando Deus diz, eis que faço coisas novas, ele está mostrando que o seu poder não está limitado ao passado. E mesmo quando tudo parece impossível, Deus continua agindo. Caminhando no deserto significa Deus abre porta aonde ninguém mais vê saída. Rios no ermo significa representam vida, esperança e renovação. Em lugares onde tudo parece seco e perdido. Deus não promete ausência de dificuldade, mas promete sua presença e sua provisão durante toda a caminhada. Amém. O primeiro ponto que o Espírito Santo tocou muito no meu coração, que eu li lá em Deuteronômios, que eu fiz algumas anotações, que diz assim: Deus usa o deserto para nos ensinar a dependência totalmente nele. No deserto, aprendemos a confiar mais em Deus do que em nós mesmos, do que nas nossas próprias forças. Segundo ponto. Deus nunca abandona os seus filhos no deserto. O versículo que eu também tirei essa conclusão foi lá em Isaías 41:10. Deus fortalece, sustenta o nosso caminho e está conosco todos os dias. Mesmo quando não sentimos a sua presença, ele continua trabalhando. Terceiro ponto. Deserto também tem prazo de término. Amém, igreja? E o versículo que eu tirei essa conclusão fica lá em Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda luta tem um propósito.
Depois da prova, vem o testemunho. Deus transforma lágrimas em alegria. Aí eu anotei uma aplicação para nossas vidas. Talvez hoje alguém esteja vivendo um deserto espiritual, familiar, financeiro ou até mesmo emocional. Deus está dizendo: eu ainda faço coisas novas. Não desista, continue firme, porque Deus está abrindo caminho onde ninguém consegue enxergar. O deserto não define quem você é. Quem define a sua história é Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, igreja. Ele completa. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminho para o seu povo hoje, igreja. Se você sente que está passando ou atravessando um deserto, entregue sua vida, suas dificuldades ao Senhor e creia que Deus está preparando um novo tempo, porque onde Ele chega, o impossível se torna possível. E eu lendo lá em Filipenses, depois que eu terminei de concluir essa mensagem, e lá dizia a mesma coisa que eu tinha colocado lá em cima, que ele fala assim, ó, pra gente: aquele que começou a boa obra, ele há de terminar de cumprir, em Cristo Jesus. E aqui, igreja, eu tirei a conclusão que a gente, muitas das vezes, acha que a gente passa por deserto porque Deus não está conosco, ou porque a gente acha que a gente fez algo de errado, e não. O que eu aprendi com essa mensagem? Que às vezes Deus nos permite passar pelo deserto porque a gente não estamos tendo tempo de qualidade, porque a gente não estamos tendo tempo para fazer a obra dele, porque a gente não estamos tendo tempo até mesmo com a nossa família. Quando a Nadir pregou e ela falou em questão das redes sociais, eu falei para Deus, eu já estava sem redes sociais, né? Por quê? Eu ficava muito tempo em questão de querer postar as coisas, ficar vendo, e nas redes sociais você vê muita tragédia, vê muita coisa. E aí eu falei para Deus, falei assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí eu até falei pro meu esposo: eu vou ficar sem as redes sociais. Aí eu falei: eu não vou não. Misericórdia, não vou. E aí eu falei: Senhor, se for o que o Senhor quer, me mostra. E aí ele me entregou um versículo. E aí eu falei assim: Senhor, o Senhor vai me ajudar, Pai? Porque eu não sei se eu vou conseguir. Vou fazer o quê no celular sem redes sociais? E aí eu decidi tirar as redes sociais. E estou num propósito. Igreja, nossa, parece que o nosso secreto parece que ficou tão pequenininho, tão baixinho, que eu acho que era isso que ele mais queria. Era mais tempo de qualidade. Eu acordo louvando a Deus, eu vou dormir louvando a Deus, eu tenho tempo com Ele. Como Ele falou para mim: você é a minha noiva. Como que quando Ele chegar, eu vou dizer para Ele assim, Ele vai virar para mim e falar assim: cadê tudo que você fez? Cadê o tempo de qualidade? E aí a gente vamos falar o que para Ele? Então, Deus, quando o Senhor não estava, eu estava aqui, perdendo meu tempo. Não, igreja. Tenha tempo de qualidade. Eu venho sentando muito com o Enzo para ministrar a palavra, porque uma vez ele falou para mim uma coisa que mexeu muito comigo. E aí eu tive argumento para argumentar com ele no dia, porque eu sou mãe de adolescente, né? Então quem tem já sabe, né? Que é uma benção. E aí eu virei para ele e falei para ele assim: o seu devocional está em dia? E aí ele pegou e falou assim para mim assim: não está. Aí eu falei assim: você já viu uma pregação hoje? Você já falou com Deus? Você já orou? Não. Aí ele virou pra mim e falou pra mim assim: e você já fez o seu devocional? Eu falei: calma. Fui no meu quarto, respirei. Aí meu esposo veio e falou pra ele: isso é uma coisa que você nunca pode cobrar da sua mãe, porque ela todos os dias está na presença de Deus. Ela acabou de sair da igreja, ela tá vendo pregação, ela tá em casa, ela tá vendo pregação. Então isso é uma coisa que a gente não pode cobrar dela. E aí ele ficou pensando, aí depois ele foi lá e falou assim: mãe, me perdoa, porque eu falei uma coisa que a senhora faz, eu falei uma coisa que eu não faço. Eu falei:
Eu falei para ele, você sabia que Deus vai cobrar de você e também de mim? Porque eu te ensino. E você tá fazendo? E aí ele virou para mim e falou assim, não. E aí ele pegou, fez o devocional dele. E aí ele falou para mim assim, mãe, a senhora pode fazer comigo igual a senhora faz todos os dias? Ler a Bíblia? E aí eu falei para ele, posso, Enzo? Eu estou aqui para te ensinar. Porque se você pensa que lá fora as pessoas irão te ensinar ou falar de Deus, não. A sua oportunidade de aprender a falar de Deus para poder praticar ou precisar lá fora é aqui dentro. E aí, ali a gente sentamos, a gente conversamos, eu falando de Deus para ele. E aí ele falou para mim assim, mãe, eu quero tanto uma coisa, por que Deus ele não faz? E aí eu perguntei para ele assim, qual foi o momento que você se disponibilizou para estar no secreto com ele? E aí ele perguntou para mim, o que é secreto? E aí eu falei para ele assim, sabe todas as vezes que seu pai fala lá, sua mãe já entrou no manto, tá lá no quarto dela lá, ó, tá lá, deixa ela, não mexe. Eu falei, é isso, Enzo. Se renda na presença de Deus. Aí ele, mas eu não sei orar. Eu falei, Enzo, Deus só quer ouvir a sua voz. Eu falei, Enzo, tem dia que eu não tenho nada para falar para Deus e eu apenas sento ali, ó, e choro para ele e ele sabe o que eu estou sentindo. E aí ele falou para mim, eu quero aprender também. E aí ele vem aprendendo e esses dias ele preparou uma ministração dele que ele vai pregar para os outros amigos jovens e até trouxe um amiguinho para a célula, glória a Deus. E eu creio que Deus está fazendo. Então, igreja, tenha mais tempo de qualidade, tenha mais tempo para Deus. Por quê? Muitas das vezes Deus permite a gente estar no deserto para poder nos apertar e a gente poder lembrar dele. Por quê? Muitas das vezes a gente fala assim, hoje eu não consigo, eu tenho que correr, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então não é o que Deus quer. Igual a gente teve esse tempestade na sexta-feira, a gente está ajudando algumas famílias e se você vê, a única coisa que eles têm é a fé em se agarrar em Deus, que dias melhores virão. E nós temos a nossa casa, temos nosso tempo ali para poder falar com Deus, para orar. A gente não precisa só ter o nosso secreto, a gente pode andar orando, ir no banheiro orando, louvando a Deus, gente, porque a gente só temos Deus. Então, se amanhã ou depois a gente precisar de um milagre, o nosso esposo, o nosso irmão, sim, eles vão orar, mas só quem pode fazer é Deus, e como eu falo muito isso, até para o meu esposo e meu filho, eu não acho justo a gente, quando passa a correria do dia a dia todinho, a gente não fala assim, bom dia, Jesus. Aí tem a tempestade, a gente já fala, lá, Deus, o senhor tá vendo? Seu irmão abençoado. Aí a gente lembra de Deus? Não, a gente tem que lembrar de Deus a todo momento. A gente foi ajudar algumas famílias, a gente estava fazendo visita no lar, e eu até falei pra Nadir, Nadir, o quanto que era gostoso isso. É muito gratificante. Ali você vai vendo que você precisa mais de Deus, que você precisa orar mais, porque você tem que ter uma palavra para entregar para aquela família, você tem que poder ter liberdade para poder orar pelaquela família. E me fez lembrar muito quando o pastor Cristiano tinha a igreja lá na Javari. E ele fazia, assim, grandes coisas para a obra de Deus. Creio que hoje ele ainda continua fazendo, mas ele enchia o carro dele, eu era bem petitiquinha, ele enchia o carro dele de gente, aquela tanta de gente para a igreja, levava e fazia. As pessoas tinham desejo de estar na presença de Deus. Hoje, as pessoas só lembram de Deus quando tem um parente enfermo ou quando precisa de um milagre. Se está passando pela prova, Deus não está na minha vida, não quero saber, não quero, não, é aí que a gente temos que continuar estando ali, como eu falei esses dias, aqui está o nosso manual de vida, aqui a gente encontra tudo, gente, eu ando assim, namorando a Bíblia todos os dias, porque eu estou ali todos os dias, eu já acordo, vou lá para minha mesinha às 5 horas da manhã, o Gabriel fala, deixa ela lá. Bom dia e vou pra lá já. Porque para mim poder começar o meu dia bem, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Então, se a gente estamos na presença de Deus, Deus tem um porquê fazer por nós, porque nós estamos ali. Claro que Deus não pode fazer tudo que a gente quer, né? Senão a gente seria como nossos jovens de hoje, né? Me mata que só Jesus. Então, por isso que às vezes ele nos aperta um pouquinho, para nós podermos entrarmos no eixo.
Porque se ele soltar muito, igreja, a gente faz o que a gente quer, a gente nem lembra que Deus existe. Então, por isso que a gente temos que estar todos os dias na presença dele. Que nós possamos separar tempo para ele, tirar algo que a gente gosta. Além das redes sociais, eu estou ficando todas as manhãs sem café. Ai, gente, quem sabe, eu sou apaixonada por café. E eu tô ficando sem um propósito pela minha vida espiritual. E também por agradecimento por tudo que Deus fez na minha vida, né? E assim, é muito gratificante, gente. Muito mesmo. Você descobre, assim, que Deus é capaz de fazer. Porque eu venho pedindo muitas respostas para Deus, e aí às vezes ele me confirma num versículo, ou ele me confirma usando uma pessoa. A gente fez uma visita no lar, e o primeiro dia eu dei a ministração, dei uma palavra, né? E aí no segundo dia Deus usou a Nelminha para falar da palavra, e aí eu dei a liberdade para os jovens também ministrar, e Deus usou o Cezinha. E eu falei, Senhor, eu já entendi. Tá bom, ok? Então, eu venho falando para Deus, quando a gente tem relacionamento com Deus, ele mostra que ele está ali, igreja. Ele se faz presente em nosso meio. Por quê? Porque ele quer ver a gente cada vez mais buscar ele. E quando a gente se rende a Deus, ele faz, gente. Não adianta a gente dizer que não, mas Deus faz, porque ele ama um filho obediente. Ele ama um filho rendido a ele. Então, que nós possamos todos os dias estar rendido na presença de Deus. Quando vocês não estiverem bem, vai lá no jardim, procura ele. É como eu sempre falo, não precisa nem você falar nada. Quando eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto de cantar muito aquele louvor Yeshua. Gente, não sei explicar o que acontece. Então, só vai lá pro jardim e fala, pai, eu tô aqui, Senhor, no nosso jardim. Tem que ir. E aí ele vai chegando devagarzinho. E aí quando você vê, você está tomado pela presença dele. Então é isso que Deus quer de nós. Porque nós, como igreja, você vê muitas pessoas que dizem, eu sirvo a Cristo, mas isso e aquilo. Mas muitas das vezes não consegue falar com o irmão. Porque o irmão não me falou oi. Passou por mim. Vai lá, ô irmão, a paz. Cadê o Cristo que você carrega? Como igreja? Tem gente que tem coragem de ver uma pessoa na rua precisando de ajuda e falar, não, Deus usa outra pessoa. Creio que Deus vai enviar outra pessoa, você pode ter certeza disso. Porque eu falo muito para os meus jovens, se vocês não fizerem, Jesus vai enviar alguém para fazer. Porque ele não quer perder uma vida. Então, gente, como o irmão Geraldo falou, se tiver que dar uma palavra para alguém, dê. Se tiver que abraçar alguém, abrace, gente. Porque é isso que Cristo quer de nós como igreja. Então, que nós possamos... muita gente fala assim para mim, assim, pessoas que eu conheço, mas eu falo de Deus, põe um versículo lá e pronto. Aí eu pergunto, você sabe o que você colocou lá no versículo? Eu não sei. Gente, a pessoa só tirou o print e postou lá. Não é o que Deus quer. Deus quer que a gente medita na palavra dele, entenda. Muitas das vezes Deus entrega um versículo para nós e a gente fala assim, tá bom. Aí a gente vamos fazer a correria do dia a dia. Aí Deus fica olhando e fala assim, meu Deus. Olhando. E aí a gente acaba perdendo a bênção por conta da correria. Esses dias, uma pessoa me pediu uma ajuda em algo que eu venho pedindo muito para Deus. E aí, eu creio que Deus me provou para ver qual que seria a minha reação. E aí, eu falei para essa pessoa, não, calma, Deus está no controle, vai dar tudo certo e tal, vai dar certo. Aí a pessoa falou para mim, não, mas eu não quero. Eu falei, mas não é sobre você, é sobre Deus. Você pergunta para Deus o que ele quer? Se ele permitiu, é porque ele tem um plano. E aí a pessoa falou pra mim, não, eu não quero. Aí eu respirei fundo, foi pro meu secreto. E aí a hora que eu cheguei, eu já tinha uma lista pra falar pra Deus, pra questionar ele. E aí quando eu cheguei lá, eu cruzei meus braços e falei, tá, eu vou ficar quieta. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, o senhor sabe que eu tinha um monte de coisa pra te falar, mas eu não tenho esse direito.
Então, eu creio que Deus, ele me permitiu passar por isso para ver como que seria a minha reação. Se eu iria falar, e aí, como assim? Porque muitas das vezes Deus não faz algo que a gente quer no momento que a gente quer, a gente vira e fala assim, não, mas esse Deus não é amor, porque ele não fez o que eu pedi para ele. Mas aí eu te pergunto, se ele fizesse, você iria servir ele como ele tanto quer? Você iria tirar algo que ele tanto quer? Você iria fazer? Então, muitas das vezes, Deus não faz algo porque ele sabe que nós somos mal criados. Ele sabe que nós não iremos fazer. Esses dias, uma pessoa me entregou uma palavra e aí eu até falei para Deus, Senhor, era isso. Eu só precisava de uma palavra liberada. E aí, eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, muitos de nós temos uma palavra liberada, mas a nossa fé está como? Desse tamanhozinho. A gente acorda num dia e fala assim, não aconteceu. Aí o que a gente faz? Não ora, não agradece, não pede. E eu agora estou fazendo assim com Deus, Senhor, hoje é mais um dia, eu creio, tá acontecendo, tá? Eu tô vendo, o Senhor tá vendo? Eu tô vendo. Eu creio, Pai. Eu te agradeço por isso. Obrigada por essa bênção. Por quê? A gente só vai receber a partir do momento que a gente for com educados com Deus. Não adianta a gente chegar, e aí, o Senhor não fez, eu não quero mais. Não, gente, não é desse jeito, não acontece. Eu falo que, sim, que Deus, ele nos trata como muitos pais tratam os nossos filhos hoje, né? Se a gente fizer, a gente sabe que ele não vai cumprir o que ele prometeu. Porque hoje, adolescente, gente, pensa uma vez. Fala que vai fazer, mas não vai. Ele só vai fazer a hora que você fizer o quê? Espremer ele, ou tirar o celular, ou tirar o videogame. Porque ele só aprende como? Na dor. Não adianta. Se a gente passar a mão na cabeça, a hora que a gente virar as costas, ele vai dizer, tá vendo? Ela me ama, ela fez. Então eu não preciso fazer, porque ela não vai ter coragem de brigar comigo. Então, que nós não possamos pensar assim de Deus. Deus, ele não vai nos castigar, mas ele vai nos permitir a sentir um pouquinho. Porque se a gente não sentir, a gente não corre para ele, a gente não busca nele. Então, que nós possamos, toda vez que a gente passar por um deserto, que nós possamos parar e falar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? O que eu preciso aprender com tudo isso? Esses dias eu passei por uma... Foi na sexta-feira da nenenzinha? Sábado. Eu pedi autorização para a mãe para falar. Uma mãe, ela estava com uma nenenzinha e ela postou lá no grupo do condomínio, para quem sabe eu quero ser mãe, né? E aí, de novo. E aí, ela postou lá, eu preciso de alguém que me ajude, minha filha tá engasgada e tal. E aí meu esposo falou, amor, vai lá, você sabe. E um dia antes, eu tava conversando com a minha mãe e eu falei assim, ai mãe, eu quero fazer um outro curso de... como que chama? Um curso para poder... Primeiros socorros, obrigada. E aí minha mãe falou, pra quê, Raquel? Você sabe fazer, você já fez, demorou tanto tempo para terminar esse curso. E aí eu fiquei com o bico desse tamanho, né? Falei pra ela, não, mas eu quero, faz tempo que eu fiz e eu vou trabalhar com criança. Minha mãe, Raquel, você sabe, Raquel. E aí ela viu que ela não ia conseguir fazer mudar de ideia, ela desistiu. E aí no outro dia, no sábado, era por volta das 6 e pouco da tarde, essa mãezinha postou lá no grupo. Aí meu esposo falou, vai lá, amor, você sabe fazer. E eu falei, eu não vou não. Mas não vou mesmo. E aí eu senti no coração, falei, tá bom, eu vou lá. Gente, quando eu cheguei lá, ela tinha acabado de chegar do hospital, era um serzinho desse tamanhozinho. E aí eu falei pro pai da criança, eu não vou conseguir, eu não tenho coragem. Eu falei pra ele, eu não tenho coragem. Por quê? Eu me vi na situação lá atrás, eu falava pra Deus, eu falei, Senhor, eu não vou ter coragem, pai, de pegar ela no colo. E a mãe desesperada, correndo de um lado pro outro. E aí eu comecei a orar, eu falei pra Deus, Espírito Santo, você precisa me ajudar, porque se depender de mim, eu não consigo, pai. E ela vai morrer. O Senhor precisa me ajudar.
E ali eu comecei a levantar ela pra cima, batendo nas costas dela e orando, pedindo pra Deus. Eu falei, Senhor, eu não posso nada, Senhor. Salva a vida dela, Pai. Porque eu sei a dor se a mãe perder ela. E aí eu falei pra Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu queria ter essa oportunidade de estar fazendo o que eu tô fazendo por essa mãezinha. E aí a hora que a nenenzinha começou a chorar, a mãe dela veio e me abraçou. E falou assim, você salvou a minha filha. E aí eu falei pra ela, não fui eu, foi Deus. E eu quero que você entenda que se Deus salvou ela é porque Ele tem um propósito. E aí eu falei pra ela assim, você sabe por quê? Eu aprendi na dor, na perca, que Deus, Ele trabalha no deserto. Então Deus tá te dando uma oportunidade. Eu falei pra ela assim, você me permite eu apresentar ela diante de Deus? E aí ela falou assim, claro, pode. Eles são bem novinhos. Eu falei pra ela assim, olha, você tá sangrando, que ela dava de cesárea. Eu falei pra ela, ai, seus pontos estão sangrando. Aí ela, não, fique em paz. Só de você ter salvado a minha filha é o que importa. E eu peguei e falei pra ela assim, ó, vamos orar, eu não sei qual que é a religião de vocês, mas vamos apresentar ela diante de Deus, porque eu creio que Deus ainda vai usar ela, vai usar vocês, porque se Deus permitiu é porque Ele tem um propósito. E ali apresentando ela, e a hora que eu entreguei ela pra a mãe dela falou assim pra mim assim, da mesma maneira que você fez pelo meu filho, eu não sou cristã, mas Deus vai fazer por você. E aí eu falei pra ela assim, eu te agradeço, eu falei pra ela, e creia, eu falei pra ela, Deus vai fazer algo diferente na vida de vocês, porque eu creio que Ele não me permitiu vir até aqui, passar por algo que Ele sabe que poderia me ferir, mas não me feriu, só me fortaleceu, porque ali mostrou, né, que a minha mãe tinha razão do curso. Eu até mandei mensagem para ela depois. E ali mostrou que eu sou totalmente dependente de Deus, porque eu creio que se fosse por mim, eu não teria coragem, em forma alguma. E então, igreja, tudo que nós formos fazer, que nós possamos apresentar diante de Deus. Como eu falo para Deus, eu falo assim, Senhor, eu não estou no deserto para me frustrar. Como uma pessoa falou para mim esses dias, nossa, mas você já passou por tanta coisa, por que você ainda confia em Deus? Eu falei, porque é Ele que me coloca de pé todos os dias. Porque é Ele que me deu um casamento firmado em Deus, porque foi Ele que me deu forças para criar o meu filho em meio a tantas coisas. Então, acho que hoje o que mais precisa nas pessoas é confiança em Deus. Esses dias, nossa semana, eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falava para mim, filha, creia em Deus. Deus vai te dar o que você tanto quer, mas você precisa ter confiança nele. E aí, através disso que a pessoa falou para mim, eu fui orar e falei para Deus, falei assim, Senhor, por que eu estou permitindo o deserto me colocar medo? Por que eu estou permitindo o deserto me colocar insegurança? Cadê a minha confiança em Ti? Eu sei que o Senhor não vai fazer porque o Senhor sabe que a minha confiança ainda não está em Ti, que eu estou deixando o medo me atrapalhar, que eu estou deixando a insegurança me atrapalhar. E aí hoje, a hora que eu estava tomando banho para vir para cá, o Espírito Santo falava muito forte comigo, filha, só vai acontecer quando você tirar as suas mãos. Para de querer fazer conforme você quer. Vai acontecer, mas no meu tempo. E aí ali eu falei para Deus, falei assim, Senhor, me ensina, Pai, a ser totalmente dependente de Ti. Eu tento, Pai, mas aí quando eu vejo, eu falo, não, vou arrumar conforme eu acho que tem que ser arrumado. Não, e aí Deus fala, não vou correr não. Não vou fazer. Porque tá ela de novo, porque muitas das vezes nós falamos, Senhor, tá nas Tuas mãos. Aí vem a tempestade, vem Satanás achando que pode falar alguma coisa na nossa vida. E a gente fala, não, mas a gente vai fazer, não vou pôr aqui, porque tem que ser aqui. E Deus pôs aqui, a gente trocou de lugar, Deus fala, eu não vou fazer. Não vou. Porque Ele sabe que se Ele fizer, nós vamos lá sem um tronco. E não é o que Ele quer. Ele quer que a gente deixe Ele trabalhar. Vai doer? Vai doer. Vai ter que tirar coisa que você não quer? Vai ter que tirar. Tira redes sociais, tira café, tira tudo. Mas o que importa é você estar todos os dias diante dele.
todos os dias dependente dele. Muitos de nós falamos, a gente confia em Deus, Deus está comigo e tal, mas aí acontece algo, a gente fala, Senhor, toma conta, Pai, mas a gente não tem coragem de virar para Deus e falar assim, Senhor, eu estou aqui, Pai, faça conforme a sua vontade, Senhor. Hoje, eu creio que Deus, o que Ele mais quer, é o que o Geraldo falou, é trazer a alma para o reino de Deus. Eu costumo dizer muito para os jovens que nós estamos vindo na igreja só engordando. Aí a gente vê uma pessoa totalmente triste, a gente não tem coragem de falar, olha, Deus é contigo, posso te dar um abraço? Não. Tudo que a gente aprendeu na palavra de Deus, a gente vem todos os domingos, todas as quarta-feiras a gente aprende, aí a gente vê, Deus coloca, envia uma pessoa pra gente falar, a gente sente no coração, a gente fala, mas eu não vou não. Aí o que Deus tem que fazer? Levantar outra pessoa e enviar para ir lá e falar. Eu aprendi tanto com a gente indo nos lares, porque é como a Nadir falou, quando a gente chegamos lá, a Lília estava toda murchinha, toda. Aí o Espírito Santo me usou para cantar um louvor para ela, a igreja eu não canto. E eu falei, eu não vou cantar não. E aí a Nadir falou, canta, filha. E aí a hora que eu comecei a cantar, e eu abri os olhos, vi ela se derramando em lágrimas, eu falei, Senhor, me perdoa, Jesus. Porque é isso, Deus quer que a gente seja vaso dele, igreja. Não só aqui na igreja, ele quer que a gente seja vaso aonde a gente for, independente do lugar. Que nós tivemos que falar do amor dele, a gente tem que falar. Mas a pessoa já conhece, não interessa, fala. A Rose, dia do chá dela, igreja, eu fui levar a moça embora. Você não sei quem deu não, né, Rose? Igreja, eu fui daqui até lá na casa dela, parecia que a casa dela nunca chegava. Eu fui daqui lá falando de Jesus pra ela. E o marido dela é convertido, conhece Jesus. E eu fui daqui lá falando de Jesus pra ela. E aí no outro dia ela me mandou uma mensagem de agradecimento. Eu falei assim, Senhor, se fosse outra pessoa eu ia falar, nossa, essa mulher fala, hein? Porque eu falo um pouquinho, né, graças a Deus. E aí no outro dia, quando ela mandou a mensagem, eu falei assim, Senhor, o Senhor colocou uma chaminha ali dentro, Pai, eu creio. Então, igreja, é isso, a gente não pode perder a oportunidade. Eu falo assim que o meu nível de ousadia, ele ultrapassa assim um pouquinho. Porque, gente, se eu tiver oportunidade, eu vou falar. E olha, se a pessoa não me cortar, eu falo. Eu continuo falando. Então, igreja, que nós possamos ter essa liberdade. Porque, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas a pessoa nem ligou. Mas aí, depois, sozinha no quarto dela, ela vai refletir tudo que você falou. Ela vai se conectar ali. Ela pode, assim, não ter uma relação íntima com Deus. Mas, a partir do momento que ela entrar ali no quarto dela, ela vai lembrar de tudo que você falou. Ainda mais se ela estiver num deserto. Igreja, você pode ter certeza que a primeira coisa que ela vai fazer é virar e falar, Senhor, se o Senhor é esse Deus mesmo que ela falou, se apresenta para mim, se mostra para mim, eu quero me render a Ti, Senhor. Então que nós possamos só plantar a sementinha no coração, só plantar. Como eu falo pro Enzo, falou assim, mas como que eu vou chamar os meus amigos para falar pra célula? Eu falei, Enzo, só fala, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas eu falei, você tá duvidando? E eu tenho muito costume de falar para ele, pro Gabriel, Deus, tá vendo, né? Pega ele, Jesus, você tá ouvindo, né? Aí o Gabriel fala, para com isso. Ai, Deus, eu não aguento isso. E aí, então, que nós possamos só plantar a sementinha, porque o restante, quem vai fazer é Jesus. Às vezes ali a gente pode não ver o fluir de Deus, mas depois, quando a pessoa estiver a sós, ela vai sentir o fluir de Deus. Ali ela vai guardar tudo para ela. Porque, como eu posso dizer, nós mesmos, se a gente escuta algo, a pessoa pode nem estar falando com a gente, mas a gente está escutando. Depois a nossa mente fica como? Só capturando tudo que foi conversado. Então, que nós possamos, foi no postinho, foi não sei aonde, lá fala de Jesus, fala.
Porque quando ele voltar e a gente estiver diante dele, a gente vai poder dizer, Senhor, eu fiz a sua obra, eu fiz a minha parte. Porque é como eu falo muito, se você não fizer, você pode ter certeza que Jesus vai enviar outro. Porque o que ele mais quer é ver as pessoas, as famílias serem restauradas. Porque hoje tem muitas famílias que estão sendo desfeitas, muitos jovens que estão perdidos, porque alguém não liberou uma palavra sobre a vida dele. Então, que você, igreja, possa ser essa pessoa. Ir lá, ministrar uma palavra no coração dele. Ou até mesmo nem falar nada, só abraçar ela. Falar para ela, olha, Jesus te ama. Jesus, ele te escolheu. Você é vaso na presença dele. Fala, igreja. Às vezes a gente fica assim, mas eu não vou falar. E aí a pessoa tá ali precisando, porque Deus colocou ela no seu caminho. A pessoa chega vazia e sai vazia. Por quê? Porque você está cheia, mas não quer transbordar. E não é o que Deus quer. Deus, ele nos enche para quê? Para a gente poder transbordar lá fora. Como eu falo, uma pessoa, ela não vai virar para você, te olhar e falar assim, ela é crente pela roupa. Não. A pessoa, você pode estar vestida a melhor roupa. Ela vai olhar o seu comportamento. Ela vai olhar o seu modo de falar. Esses dias eu passei por uma luta que o diabo achou que ele ia vencer, né? Mas ele perdeu mais uma vez, para a glória de Deus. Que o Enzo teve uma briga com um coleguinha lá no condomínio. A igreja, olha, a hora que ele chegou em mim, que ele não falou, a vizinha que chegou em mim falou. E a hora que ela falou que o menino maior que ele tinha batido nele, tinha dado um soco nele. Eu falei, eu vou mostrar pra esse menino que ele tem mãe. Espera aí que eu vou lá. E o Gabriel, Raquel, calma, pelo amor de Deus. Raquel, pelo amor de Deus. E aí, a hora que eu fui descendo bravo, eu vi que eu tava fora de mim, eu comecei, Espírito Santo, não me deixa fazer nada que não te permite, Pai. Pai, eu não quero envergonhar o teu nome. Igreja, eu juro diante de Deus, eu fui lá que eu queria bater naquele menino, mostrar pra ele que o meu filho tinha mãe. Mas aí chegou lá, eu fiquei brava, falei tudo que eu tinha pra falar pra ele. E eu falei pra ele, olha, eu espero em Deus que Deus te salva. Porque se você sair lá fora, no mundo, infelizmente ele vai te pegar. E você não vai ter chance. Hoje você encontrou pais que são firmados na rocha. Porque se fosse há um tempinho assim lá atrás, chegaram pra você, que eu tinha te descido por rede, falei pra ele. E aí vamos olhar desse tamanho. Falei pra ele, eu falei pra ele, a sua sorte é que o Espírito Santo não me permite. Porque se ele me permitisse, você poderia ter certeza que eu ia te dar a surra que a sua mãe te deu. E os meninos tudo ficaram olhando. E aí eu falei para os meninos, olha, que sirvam de exemplo. Porque se vocês hoje estão achando que brigarem hoje é normal, não é. Falei assim, vocês estão sendo usados de uma maneira pelo inimigo que vocês não percebem. Falei, na idade de vocês, eu corria, eu jogava bola, eu brincava, subia em árvore, não ficava brigando, igual vocês estão fazendo. Mas aí, se você for ver a família, você não tem que culpar o jovem. Porque a família não procura uma estrutura. E é como eu falo muito. Hoje, gente, uma família sem Cristo, ela não tem base. Infelizmente. Porque o pai, ou é o pai que é muito calmo, a mãe é só pela glória, ou o pai que é só pela glória. Então, gente, se a gente não tiver uma vida em Cristo e não ensinar os nossos filhos a conviver com Cristo, infelizmente, eles vão ser mais uma geração vazia. Infelizmente, mas eu creio que Deus está mudando essa geração. Eu creio na geração da nossa igreja. Como eu falo, que eu vi as meninas agora que acabaram de chegar. A Lorena me manda mensagem de agradecimento, porque está tendo mais tempo de qualidade. Então, que nós possamos hoje entender que o nosso deserto, igreja, não é para nos paralisar. Que o nosso deserto, ele não é para nos ferir. O nosso deserto é para entender que a gente precisa ter mais tempo com Deus. Que a gente precisa orar mais, que a gente precisa buscar mais, que a gente precisa estar todos os dias totalmente dependente de Deus. Essa palavra, ela falou muito comigo,
Porque muitas das vezes eu, às vezes, me olho e falo assim, nossa, meu Deus, será que ainda o Senhor tem uma promessa para mim? E não é o que Deus quer, que a gente fica em dúvida. Ele quer que a gente confie nele. Porque ele tem uma promessa sobre a nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem uma promessa sobre a nossa vida. Mas, infelizmente, não é no nosso tempo. E nós, seres humanos, apanhamos muito com isso. Porque a gente temos o nosso livre-arbítrio de poder fazer o que a gente bem entende. Então, esperar no tempo de Deus não é fácil. É dolorido. Porque ali, no tempo dele, ele vai nos moldar, ele vai nos tratar, ele vai nos limpar, ele vai nos lapidar, ele vai nos quebrar, ele vai nos amassar, mas aí ele vai nos levantar da forma que ele quer. Então, toda vez que a gente pensar em desistir ou pensar em paralisar, que nós possamos entender, Senhor, eu creio, é só mais um dia do nosso processo. A nossa vitória está chegando, eu creio, Deus. E eu falo todos os dias para Deus, Pai, eu creio, nossa vitória está chegando. Eu creio, eu já posso sentir ela. E isso me fortalece de uma tal maneira, porque ali eu me vejo confiando em Deus. Mas aí vem as tempestades. E aí a gente olha e fala assim, ai meu Deus. Aí é que a gente temos que levantar e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Então que nós possamos entender. Gente, igreja, guarde isso, deserto não é o nosso fim. Quem decide a nossa história é Deus. Só Ele sabe aonde nós iremos chegar. Mas para isso, a gente precisa estar totalmente nele. Então, que nós hoje possamos entregar diante de Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todas as nossas paralisações, toda a ansiedade, tudo que não provém dele, que nós possamos deixar hoje aqui, diante de Deus, para que nós possamos sair daqui cheio. Porque é isso que Deus quer. Ele quer que a gente saia daqui hoje cheio, transbordando, fluindo a presença dele, para que lá fora, a hora que ele precisar de nós, nós possamos ajudar outras pessoas. Seja em oração, seja num abraço, seja numa palavra, independente da maneira que Deus quer, porque Deus nos usa do modo que Ele quer. Às vezes a mim é um abraço, a Nadir é uma palavra, uma oração, a Nelma é um louvor, o Gabriel é um abraço, o Anderson também pode ser uma palavra, a Larissa pode ser essa palavra doce dela, a Rosita também, os nossos pastores. Então que nós possamos deixar Deus nos usar. Que quando Deus apresentar alguém diante de nós, que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque muitas das vezes a gente cantamos louvores falando, Senhor, nós estamos aqui, nós somos a sua casa. Mas aí quando Deus precisa de nós, o que nós fazemos? Corremos de volta para trás. E não é o que Deus quer. Deus fala, mas gente, cadê aquele filho que estava lá atrás dizendo, eis-me aqui? O que aconteceu com ele? Não, gente, não é. Que nós não possamos fazer como Sansão, confiar na força dele. Então, que nós possamos deixar nossa confiança em Deus. Porque se nós confiarmos em nós, tivermos a nossa confiança em nós, nós vamos falhar várias e várias vezes. Porque nós somos falhos, infelizmente. Então, que nós possamos hoje dizer, Senhor, que a minha força esteja em Ti, que a minha independência esteja em Ti. Pai, que toda vez que o Senhor precisar de mim, Pai, eu vou estar ali. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com um monte de problema, eu vou estar ali. Porque é como uma frase que eu vi essa semana. Quando Deus nos usa, é no dia que a gente mais está juntando os nossos caquinhos, né? Que a gente fala, não, hoje eu vou lá na igreja, eu vou só ouvir o que o pregador tem para dizer, vou só ouvir o louvor. E aí Deus vem e fala, peraí que eu vou te mostrar então. Que a minha graça é maior do que você. E aí ali ele nos usa poderosamente, a gente olha e fala assim, gente, o que aconteceu? Eu não tava só o caco. Não, mano. E aí Deus pega e nos usa. Porque se ele nos usar no dia que a gente mais está bem, a gente não vamos nem lembrar que precisamos dele. Então, ele nos usa no momento que a gente mais está quebrado. Ele vai lá e fala assim, hoje você está do jeito que eu quero.
Hoje a minha glória vai te usar poderosamente. E aí ele vai lá, libera uma palavra sobre nós, que se for ver pelos olhos físicos, a gente fala, nossa, a gente nem tem capacidade para isso. E aí quando a gente libera uma palavra, ele vê que a gente demos liberdade, e aí ali começa a fluir a presença dele, quando você vê o ambiente está totalmente tomado pela glória dele. E que nós possamos fazer isso, gente, todos os dias. Igreja, se você tiver a oportunidade de poder fazer culto no lar, se você puder ir dar uma palavra para uma pessoa, seja enferma, onde a pessoa estiver, fala, porque talvez é isso que a pessoa tanto precisa. Eu tive a perca do meu pai e eu sempre falava para Deus, todos os dias, falava para meus pastores, falava, ora por ele, eu creio que Deus vai salvar ele e tal. E aí o dia que a gente estava lá na sala da minha mãe, a gente estava almoçando, e aí ele estava discutindo com meu irmão, falando sobre o resultado do exame dele, e aí ele virou para mim e falou assim, para mim assim, seu Deus vai me curar, não vai, filha? E aí eu olhei para ele, e ali eu não sabia o que eu respondia, fiquei pensando, e aí eu falei assim para ele, pai, mas tá todos os seus filhos aqui, meu irmão também vai na igreja, por que o Senhor não perguntou para ele? E aí ele virou para mim e falou assim, porque a sua fé é inabalável. E aí eu falei assim, ai Senhor, o que eu vou falar para ele? E aí eu falei para ele, pai, vamos fazer assim, ó, que seja feita a vontade de Deus. Eu falei para ele assim, ó, se o Senhor não tem fé, o Senhor passa a ter fé, o Senhor passa a ter tempo com Deus. E todos os dias eu ia lá ficar com ele à noite, antes de ir embora para dormir. E aí ali eu falava de Deus todos os dias para ele. E quando chegava em casa eu falava, Senhor, não leva ele não, pai, por favor. O Senhor já sabe que eu perdi algo assim que me doeu muito, pai. Eu te peço, não faça isso. O que Deus fez? Segurou até o último. Por quê? Porque ele não queria ver a filha dele sofrer. E aí chegou um dia, minha mãe virou e falou assim, olha filha, seu pai tá chamando por você, ele não quis levantar. E aí eu falei assim, tá mãe, eu vou aí. E aí eu entrei dentro do elevador. Eu falei para Deus, Senhor, até aqui, pai, o Senhor segurou ele. Mas que seja feita a sua vontade, pai. Eu não quero que o Senhor faça algo para que ele também venha não ficar sentindo. Que o Senhor, se for para o Senhor salvar e levar, eu vou entender, pai. Estou te dizendo como um coração de serva e filha, pai, eu vou entender. E aí eu falei para Deus, pai, se for para o Senhor salvar ele e curar, eu vou te agradecer muito. Mas se for para o Senhor curar e levar, eu também vou te agradecer, porque eu sei que ele vai estar pertinho do Senhor. E aí chegou de tarde, minha mãe virou para mim e falou, olha, seu pai não tá bem, vem aqui. E aí eu sempre ia lá para passear com ele à tarde. Igreja, nesse dia, me deu um cansaço tão grande que eu falei, olha, eu vou dormir só um pouquinho. E aí eu deitei com o Gabriel lá, a gente começou a conversar, eu cochilei, meu celular tocou, meu irmão falou, você tá chegando? Aí eu falei, não, por quê? E aí ele virou pra mim e falou assim, é porque eu quero falar uma coisa com você. E aí eu falei, pode falar. Aí ele falou, não, quando você chegar aqui a gente conversa. E aí eu cheguei lá e ele falou, olha, o pai faleceu. Aí eu virei e falei assim, Senhor, a sua vontade foi feita. Eu creio, pai, tô confiando em ti. Eu não vou, pai, não vou murmurar, não vou reclamar. O que eu pude fazer, eu fiz em vida. O Senhor me deu pelo menos a oportunidade de 6 meses correr com ele, com o médico, cuidar dele, sei lá, mostrar tudo que ele fez por mim lá atrás. Se pelo menos o Senhor me proporcionou isso, de poder fazer o meu papel como filha, como um dia eu dependi dele. E aí a minha mãe ficou me olhando, falou pra mim, você crê que Deus salvou ele? Eu falei assim, sim, mãe. E o mesmo Deus que salvou ele, eu creio que vai salvar a senhora também. E aí eu falei assim, Deus levou ele porque eu creio que ele recebeu a Cristo.
E aí minha mãe falou assim, tá bom. E ficou me olhando. E aí eu via meus irmãos todos desesperados. Eu falei, Senhor, eu não vou me desesperar. Porque eu sei que o Senhor fez algo que o Senhor poderia ter feito antes, poderia ter levado ele antes, mas não, o Senhor nos proporcionou o momento de poder cuidar dele, de estar em família, porque a doença do meu pai juntou muito a nossa família. A gente estava ali todos os dias junto, a gente deixamos de ficar brigando, sabe? Por mais que os meus irmãos não faziam como meu pai queria, mas a gente estava todos os dias ali. E eu creio que Deus usou a doença dele para curar algo do passado, porque ali a minha mãe cuidou dele a todo momento, e ela tinha uma mágoa tremenda dele. Eu sempre falava, mãe, perdoa ele, mãe, perdoa, porque nós não somos nada. E aí quando ela falou que perdoava ele, aí a gente descobrimos, né, que a doença estava pior, e aí a gente vimos ali a nossa família. Tinha gente que a gente não conversava, a gente começou a passar a conversar e tivemos mais tempo de qualidade. E hoje, mesmo com a perca dele, a gente somos totalmente unidos. Porque é como eu falo para minha mãe, mãe, Cristo usou a doença do meu pai para poder unir a família. Igreja, se ele tiver que permitir uma doença para poder trazer a paz para um lugar, ele vai trazer. Se ele tiver que tirar alguém para poder fazer a obra dele, ele vai fazer. Independente se dói, independente se a gente vamos sentir, a obra dele precisa ser cumprida na nossa vida. E é como eu falo, eu aprendi muito, me aproximei muito mais de Deus, que nós possamos entender que a dor também da perca, ela não é algo para nos ferir. Talvez é como eu até falei para minha mãe, se Jesus curasse ele ia parar de fumar? Ele ia se render a Cristo verdadeiramente? Ele iria estar todos os dias na presença de Deus? A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, Deus, para não perder, ele prefere levar. Então, é como eu falo até para minha mãe, não fica ferida, não fica chateada. Deus fez o que tinha que ser feito. Porque não adianta Deus curar para amanhã ele perder ele de outra forma. Então, que nós possamos confiar em Deus. Se nós temos um parente que está enfermo ou um parente que está perdido, que nós possamos entregar ele diante de Deus, apresentar ele diante de Deus, porque às vezes Deus só está esperando isso de nós, entregar diante dele. Eu antes só agradecia, eu falava, Senhor, está aqui nas suas mãos. Hoje não, eu falo, Senhor, pega tudo que é teu, porque tudo que é meu é teu, Pai, nada é meu. Porque se nós temos, é porque Ele nos permitiu. É porque Ele nos deu o direito de conquistar algo. Então, que nós possamos entregar a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos pastores, tudo diante de Deus, a nossa casa. Eu tenho costume de ungir a casa toda. Gente, até a cachorra eu unjo. Eu unjo a casa toda, até a cachorra. Eu falo, Senhor, ela é tua, Pai, até ela é tua. Então pega que é tua. Eu falo, Senhor, porque tudo que eu tenho, se fosse para mim olhar como a Raquel de antes, eu acho que eu não teria. Se eu não deixasse Deus trabalhar em minha vida, eu creio que eu não chegaria até onde eu estou hoje, falando de Deus, tendo a oportunidade de estar todos os dias na presença dEle. Então, que nós possamos permitir que Deus tire o que Ele tem para tirar da nossa vida. Seja um café, uma redes sociais, algo que a gente perde muito tempo nisso. Que nós possamos poder deixar Deus tirar, para que Ele possa trabalhar e terminar de cumprir a obra dEle na nossa vida. Porque muitas das vezes o deserto é para que nós possamos despertar. Fala, opa, está acontecendo alguma coisa. Que nós possamos entender que Deus está tentando chamar a nossa atenção de alguma forma. Porque muitas das vezes Deus tenta chamar a nossa atenção de um modo, seja num louvor, numa palavra, numa oração, e nós não entendemos. Aí o que Deus faz? Nos coloca no deserto para nós poder
se desesperar e falar, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus fala, ah lá, tá vendo? É só apertar e encontrou o caminho de volta de casa. Então, que nós possamos entender e perguntar para Deus, falar, Senhor, o que está tirando a nossa concentração de Ti? O que está nos afastando de Ti? Que nós possamos limpar o nosso coração de tanta coisa que a gente vê, né, na televisão, na internet, que nós possamos entregar tudo diante de Deus, porque o nosso mundo está precisando muito de oração. As nossas crianças, nossos jovens, os casamentos, as famílias, todos estão precisando de oração, porque sem a oração, gente, a gente não vai a lugar nenhum. Não basta só também a oração, a gente precisa pôr ação também. Muitos de nós escutamos a palavra hoje, questão de deserto, que vocês possam meditar, perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou no deserto, Pai? O que o Senhor quer me ensinar com isso, Pai? O que eu preciso fazer, Senhor, para sair do deserto? O que o Senhor tem para mim, Pai, nesse deserto? Que nós possamos hoje perguntar para Deus e dar liberdade para o Espírito Santo poder tirar o que Deus quer tirar de nós. Amém, igreja?